eu tava usando essa roupa. Eu tenho outras roupas, tá? Se eu tivesse usando essa roupa, não que isso seja importante. Oi, como eu disse pra vocês, eu continuo sem paciência com o ring light. Mentira. Agora a gente vai se aprofundar sobre as revoluções industriais e ver como isso afeta a forma de trabalhar, né? Como que isso afeta o trabalhador. A primeira revolução industrial, eu vou falar aqui, como eu sempre ressalto, né? A perspectiva de quem conta a história é muito importante, então eu vou contar a primeira revolução industrial de uma visão marxista, né? Do surgimento do capitalismo. Do ponto de vista marxista, é aqui que se dá o ponto de partida para o capitalismo, né? Através da manufatura. A manufatura era aquela produção ainda manual, mas usando a divisão mais já automatizada com rolo e tal, e caracterizada também pela divisão do trabalho. Ainda não é o Fordismo, mas já individualiza ali a relação do trabalhador. Ela não é de passarei meia hora do vídeo tentando lembrar a palavra que eu quero falar. A relação entre um trabalhador e outro não é de construção conjunta. Ela é de cada um do lado do outro fazendo o que eles chamam de cooperação, mas é uma cooperação bem entre aspas. Porque por que se chama cooperação? Porque apesar de ainda não ser o Fordismo, um faz um negócio, outro faz o outro faz o outro, e cooperando tem-se um produto final. A ocupação pelo mesmo capital individual de um grande número de operários. Então, aumenta aí o número de trabalhadores para um só detentor de capital, né? Aumenta o número de pessoas trabalhando numa organização comum e a eliminação das diferenças individuais, passando o capitalista a lidar com o operário médio ou abstrato, de forma média ou abstrata. Então, isso, por incrível que pareça, eu vou fazer um razoável elogio. Porque o que acontece? Se a gente for pensar em feudalismo, em regimes escravocratas anteriores, existia uma relação absurdamente pessoal entre o gestor e o trabalhador. Existia uma relação para além do trabalho. Então ele se metia na forma como o trabalhador se relacionava dentro da família dele, educava os filhos. Era uma relação muito próxima. Com a primeira revolução industrial e essa manufatura, essa relação ela dá uma afastada. Então, o gestor, o dono da fábrica, enfim, ele passa a tratar o trabalhador de maneira mais abstrata e menos invasiva, e passa a torná-lo uma pessoa, um grupo de pessoas e não uma pessoa individual. Olhando daqui de 2020 para lá, é ruim pra caramba, porque ele não queria saber como é que tava, se a pessoa tava se relacionando bem, se ele tinha filho pequeno ou filho grande, se ele tinha pais doentes, o que aquilo poderia afetar no trabalho dele. Então, olhando de 2020 pra lá, é complicado. Mas olhando de lá pra trás, mais pra trás ainda, a gente pode dizer que isso é uma vantagem no sentido de que ele tira essa relação abusiva que existia. Quem detém o capital detém os meios de produção, portanto o produto é dele. Então quem tem o dinheiro, o capital, né, ele tem o maquinário, ele tem a instrumentabilidade para produzir algo.
Logo, o que é produzido pelo trabalho do trabalhador fica com aquela pessoa que já tem o capital. Então, se eu tenho linha e máquina de costura e pedaços de pano, eu tenho um trabalhador que me dá a sua força de trabalho, que é costurar com aquilo. Mas o produto fica sob o detentor, sob o poder do detentor do capital, né? Então, ao capitalista cabe ter os meios de produção, ao detentor do capital cabe ter os meios de produção. Ao trabalhador, o que lhe resta naquele contexto é ter a força de trabalho, né? Essa é a única mercadoria que ele possui. Se ele precisa do mesmo vestido, eu trabalho numa fábrica costurando vestido, ele precisa desse vestido, ele tem que trocar a força de trabalho dele pelo vestido. E aí, diante desse contexto, que se funda uma noção de contrato de trabalho, que é o emprego assalariado. Aqui é importante que a gente tenha em mente as relações de emprego anteriores, elas não eram nesse sistema assalariado. Vamos pensar mais uma vez em regime escravo e em feudos, ou ainda em sistemas de... Caramba, cadê a palavra? Escambos e por aí vai. Com a primeira Revolução Industrial, a gente tem um emprego assalariado formal, mas ainda não sob o regimento de leis do trabalho, parará, que deixa o trabalhador numa situação confortável. Para a gente falar disso, é importante que se saiba o conceito de mais-valia. Como eu falo, ler o Capital, entender... primeiro porque assim... achei interessante, quero mexer com isso. Aí você vai achar um monte de livro que é assim, para entender o capital. Analisando o capital. Qualquer coisa o capital que não é o Karl Marx, não é Carlos Márcio. Não indico. Eu acho que se você quer entender o negócio, você tem que ir direto traduzindo o Karl Marx. Não recomendo um bom começo, assim, não acho, porque... Como eu digo, quem conta a história contamina a história da forma como ela é contada. No máximo, o que eu tenho indicado de fato, é um livro difícil para leitura, em especial para quem não está acostumado com o vocabulário que ele utiliza. O que eu indico é dar 2 passos para trás e ler o Capital para Criança, que agora eu tenho em PDF. Obrigada, aluno, que me deu em PDF. E vou botar em anexo. Mas não recomendo que leia adaptações ou livros interpretativos da obra, não. Ou você vai direto na fonte, ou você vai direto na fonte devagarinho. Eu acho que você só deve ler interpretando Karl Marx, interpretando aquilo, quando você já leu aquilo. Porque como é que você vai saber do que é interpretação e o que é do próprio autor, né? O que é puro. Tá? E aí, voltando lá no Capital, tem alguns conceitos que são muito importantes. Um deles é o conceito de mais-valia, né? Que é a forma de lucrar com a força de trabalho. O que é a mais-valia, né? Mais-valia é um dos termos mais usados por Carlos Márcio, que mostra a diferença entre o valor final da mercadoria produzida e a soma do valor dos meios de produção e do trabalho. Então, a diferença da soma dos valores do meio de produção, quanto custou a linha, quanto custou o tecido e quanto ele pagou para o trabalhador, é X. O valor final da mercadoria é 5 vezes X. A diferença de 5 vezes X menos X, que apesar de ser humanas eu sei que é 4X, é a mais-valia, né? Que é... Aí a gente vai falar um pouco de Adam Smith, né? O aumento da produtividade, ele era uma preocupação central do nosso colega Adam Smith, que a gente falou no vídeo passado. Mas, enfim, o Adam Smith estava muito preocupadíssimo com esse negócio de aumentar a produtividade, né? E aí, o que ele veio? Ainda não é o Fordismo, tá? Ainda não estamos falando em Fordismo,
mas Adam Smith veio com essa ideia brilhante de que era preciso especializar o trabalhador numa tarefa para que ele fizesse aquilo com uma produtividade maior, né? Então, ele estimulava que as pessoas ficassem sempre no mesmo desempenho de tarefa. O meu desempenho de tarefa é fazer a costura final do vestido. O meu desempenho de tarefa é o recorte do molde do vestido. O meu desempenho é desenhar o vestido, que o trabalhador ficasse dentro daquela tarefa, para que aumentasse a produtividade. E assim ampliasse a mais-valia, né? Ele também, o Adam Smith também estimulava muito essa dobradinha entre o trabalho humano e o trabalho por maquinário, logicamente com o intuito de aumentar essa mais-valia, né? A gente tem Marx, que fala que o trabalho é produtivo quando gera mais-valia, ou seja, valoriza o capital. E aí a gente tem a transformação do trabalho em mercadoria. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso instrumentabilizar o meu trabalho. E aí vamos voltar para 2020 não, né? Porque a gente já tá. Vamos vir daqui 2020 esse boom, essa supervalorização do micro e do pequeno empreendedor, do espírito empreendedor, essa supervalorização do empreendedorismo como se isso fosse a ferramenta de libertação da pessoa, porque aí ele empreende e nessa de empreender ele se libertaria, assim, o produto, a mais-valia dele é dele mesmo. Mais ou menos. Por quê? Vamos perguntar isso em fora, assim, vamos fazer um exercício de reflexão. Seria a autoproclamação empreendedora uma libertação do capital do pequeno empreendedor? Vamos deixar isso para a gente discutir no fórum. Eu ia já falar por que não, mas vou deixar vocês pensarem direitinho, assistirem a aula toda, de repente alguém tem um insight. Tá, aí o que eu tenho de instrumentabilidade, o que eu tenho de mercadoria é a minha força de trabalho. Eu tenho meus tecidos para vender, eu falo assim, olha aqui moço, tome meus tecidos. Não tenho dinheiro para ficar comprando tecido. Tenho minha máquina de costura para vender? Não tenho. O que eu tenho é a minha força de trabalho, né? Mas aí no processo capitalista, minha força de trabalho, ela vale quão mais eu produzo. Então, se eu sou uma costureira de vestidos elegantes e bordados que demora um ano para ficar pronto, eu ganho menos, eu tenho valor menor do que se eu sou uma pessoa que produz 5 calças jeans por dia. Então, a instrumentabilidade do trabalho é isso, é usar a força do trabalho como moeda de troca, que é o comum a gente faz até hoje dentro do nosso universo, e ela tem um valor diante do quanto ela produz. Entra aqui na primeira Revolução Industrial a ética protestante do trabalho, né? É aquela história que eu falei pra vocês de mudar a chavinha, né? Uma ideologia que com a primeira revolução houve essa necessidade de, mais do que nunca, já vínhamos num processo de mudança de perspectiva, mas com a primeira revolução houve uma necessidade latente de mudança da ideologia que valoriza o trabalho em oposição à valorização do ódio. E aí entra a ética protestante com aquela história que eu nunca decorei, negócio de madruga, Deus ajuda. Quem cedo madruga, Deus ajuda. E aí a gente vem falar
de Max Weber, que ele disse assim, olha só, o protecionismo veio para resolver um probleminha, que seria aumentar a ênfase moral, aumentar o prêmio para o trabalhador. Então, trabalhar é bacana para eu aumentar o meu valor enquanto ser humano. Eu trabalho e aí isso é muito bacana, faz de mim uma pessoa supimpa. Na primeira revolução a gente tem um ápice da exploração do sistema capitalista, e aí o modo de produção capitalista ele exige o parcelamento progressivo, né, do trabalho, das operações. A gente já vem contando essa história. Contudo, não são apenas o trabalhar que fica repetitivo, né? O próprio sujeito, a ação cognitiva, o raciocínio do sujeito, do indivíduo, do trabalhador, ele fica repetitivo. E aí vem uma das críticas do Carlos Márcio, né? Que ele fala que o modelo capitalista ele torna o trabalho monótono, ele torna o trabalho excessivamente simplificado, ou seja, pouco desafiador e pouco estimulante de crescimento, e ele também torna escassa a necessidade de qualificação, que é muito importante, porque qualificar um trabalhador custa caro. Hoje em dia a gente continua dentro do sistema capitalista com tudo isso, só resolveram um pouquinho essa questão da necessidade de qualificação. Como que eles resolveram isso? Colocaram na conta do trabalhador a responsabilidade por sua autoqualificação. Mas tem um monte de opções de curso. Ah, Luísa, mas isso não é bom porque é a democratização do saber, a tornar acessível a capacitação do povo. Pô, é bom, mas ele vai fazer o curso. Quem é que vai se aproveitar diretamente daquele melhor capacitação dele? Não é a empresa de corte e costura? Então, se ele vai por fora, faz lá o curso de pregar botão, ele mudou a vida dele por conta do curso de pregar botão, ou a empresa que está agora com a pessoa que sabe cobrir botão? Então, se isso vai beneficiar a organização, de onde que tinha que vir o estímulo e a responsabilização para o trabalhador fazer o curso de cobrir botão? Refletiramos. Então, o trabalhador, sob a tutela capitalista, né, e a sua busca incessante pela mais-valia do meio do capital, ele tem ele tem essas 7 características que no próximo vídeo eu vou falar o inverso disso, mas esse vídeo eu vou falar só a parte ruim, que Marx criticava pra caramba. Ele é alienante, ele é explorador, ele é humilhante, ele é monótono, ele é discriminante, embrutecedor e submisso. Isso são as 7 coisas que Marx mais levantou como argumento para criticar o modelo capitalista e a consequência no trabalhador. Então não tem como a gente falar sobre comportamento organizacional, sobre psicologia do trabalho, sobre saúde do trabalhador, que esteja dentro de um contexto capitalista, ou seja, todo mundo, sem ter como ponto de partida a ideia de que ele está dentro de um sistema que aliena, explora, humilha, torna monótono, discrimina, embrutece e torna-o submisso desse mesmo sistema. É importante que a gente tenha essas 7 características em mente. Como reagiram os trabalhadores lá no século XIX, na primeira revolução industrial, né? Trabalho de conscientização entre si, né? Então procurava que houvesse essa conscientização do seu papel e da sua exploração, mas ainda não era um movimento organizado. Houve alguns pequenos movimentos de resistência dentro da fábrica e começou-se a perceber por parte dos trabalhadores, né, do proletariado,
um conflito entre eles e o capital. Mas isso ainda não era sistematizado, não era organizado. E por consequência ainda não tinha grandes efeitos, né, grandes resultados na mudança de se trabalhar. Então o que a gente tem para falar sobre o trabalho, primeira revolução industrial? Tem para falar que precisou de mais trabalhadores, precisava de mais humanos como trabalhadores. Então a mudança da perspectiva do trabalhar partindo de uma perspectiva que tinha exaltação ao ócio para uma perspectiva de que quanto mais você trabalha, mais próximo da elevação espiritual você está. Isso é um ponto. Outro ponto é que começa-se já falando na automação e na especialização do trabalho. Então, que bonita a sua arte, fulano. Você prega esses botões e zigue-zague de um jeito tão próprio e isso acrescenta tanto à nossa fábrica. Não existia. Não era uma frase que você ia ouvir de um gestor na primeira revolução, desse período de primeira revolução industrial. Era só: meu filho, pregue o botão e não invente história, não. Ah, mas eu descobri bem aqui um jeito massa de... Não quero saber. Você está aqui, queridinho, é para pregar o botão, então prega o botão e acabou a história. Deixa eu lembrar aqui. É importante saber o que caracteriza o capital, o que caracteriza o trabalhador, porque nessa diferença de um para outro é que a gente vai tocar o nosso conversar até chegar na atualidade. E é importante ter em mente que o trabalhador ainda não estava organizado e ainda não se falava nem um pouco, mas nem um pouco, completamente zero, sobre saúde do trabalhador. Nem se discutia, não existia saúde do trabalhador, não. Querer saber sobre o comportamento do trabalhador, não. Perspectiva do trabalhador, nem um pouco. Fulano tinha um detentor de capital, ele montava a fábrica, montava a manufatura, montava sei lá o que dele e contratava as pessoas pela habilidade fim. Tá? Acabou aí. Aí a gente tem a Revolução Industrial, né? Essa segunda Revolução Industrial, rapaz, ela é cheia de coisa, né? Por quê? Primeiro que a gente tem a emergência, né, o crescimento do Taylorismo e do Fordismo, né? Muita coisa aconteceu. Então tá, o que caracteriza a segunda Revolução Industrial? Os trabalhadores começam a ficar encacetados, botar reparo, né? Eles ainda não estão encacetados, eles estão botando reparo que a concentração da grana está ficando com uma pessoa só. Que história é essa, menino? Eu passo o dia trabalhando aqui dentro dessa fábrica e no Capital para Criança tem um negócio, tem uma visão, lê o Capital para Criança, é rapidinho. Que é quando ele vai na feira e descobre quanto é que custa a meia que ele fabricou. Rapaz, ele começa a botar reparo nessa história e fala assim: tá certo isso aqui não, né? E aí há uma movimentação do próprio capital para... Esse aqui é meu movimento de treta, né? Capital conciliando. Para poder conciliar, né, o trabalhador e ele. Fala: notaram que estávamos aprontando, mas precisamos então fazer com que eles não notem mais tanto. Mas isso eu vou contar no decorrer da história. Então é esse o contexto. Dentro do contexto que as pessoas começam a botar reparo que essa concentração financeira está ficando de uma pessoa só. Ô, gente, menino, eu tô trabalhando isso aqui o dia inteiro, não é possível, cadê esse dinheiro? Parece que eu não sei o que tá acontecendo. O povo começa a pensar assim. Isso é importante saber. Também é importante saber que tem um moço chamado Frederick Taylor, que é considerado também pai da administração científica, né? Que foi um dos primeiros a sistematizar a disciplina científica de administração da empresa, com ênfase
nas tarefas e, lógico, também com ênfase no aumento da eficiência do nível operacional. Ele estava preocupado com o trabalhador no momento algum, tá? Ele estava preocupado com a operacionalidade da coisa. Taylor, que não é Swift, ele era engenheiro americano, norte-americano, né? Que americano nós também somos. E aí o que acontecia? Antes, as empresas, as organizações, as indústrias, parará, elas existiam por meu Deus do céu, as palavras foram tudo embora da minha cabeça hoje, por conveniência. Então eu tinha um capital, aí eu montava ali meu negócio, que ia crescendo. Aí meu filho, eu tinha um filho, se fosse mulher eu ficava triste, se fosse homem eu ficava feliz, porque eu botava pra gerenciar meu negócio, pipipi, popopó. Então a coisa era muito assim, fluida, sem estudo, sem sistematização. Foi Taylor, que não é Swift, que chegou e falou assim: minha gente, vamos organizar esse negócio aqui, porque a ciência salva. Pelo menos uma coisa esse moço estava certo, né? Porque assim, ó, eles estão mudando de posição sem corte, são vídeos de forma que prova que não cair. Porque a ciência salva, porque a ciência é importante, é importante. Frederick Taylor não é uma pessoa tão malvadona. Porque é importante a gente sistematizar o saber, justamente para aumentar a produtividade e testar meios que dá certo e que não dá certo, dentro de um contexto do outro. Foi ele que botou ordem nessa bagunça toda, né? Porque para ele... E aí tem outra coisa, para ele não havia relação entre lucro e exploração do trabalhador, né? O administrador era um ignorante, uma pamonha que ficou administrando ali, não sei como, que ele deu sorte de ter o capital. Taylor era uma pessoa estranha, né? Que ele não protegia nenhum nem outro. Mas ele falava lá que o detentor do capital foi uma pessoa que tinha um capital e convenientemente era um gestor. Era um ignorante, uma pamonha. E como que uma pamonha vai explorar outra pessoa? Então ele nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Ele achava que estava todo mundo lá na situação de ignorante, né? E aí ele falou assim, é tão pamonha esse detentor do capital, que se ele sistematizasse esse saber, essa logística, os custos de produção, eles iam cair. E aí, a gente vai aumentar a produtividade com custo de produção melhor. Tanto que eu não tenho certeza, posso estar falando bobagem, que foi ele que cunhou, ou se foi Carlos Márcio, que cunhou o termo cera, mas eu sei que foi Taylor que veio com essa coisa da eliminação da cera, né? Que seria diminuir os custos de produção para aumentar o que se ganha, né? Então, Carlos Márcio não falou isso não. Taylor, não Swift, propõe a substituição dos métodos tradicionais, né, que são experimentais, intuitivos e de senso comum, pelos métodos científicos de gestão e de produção. Defende ainda a decomposição máxima de cada tarefa. Então, você, meu filho, você só prega o botão, você só enfia a agulha a linha na agulha, você só isso, você só aquilo. E ainda veio com a história de que era preciso, mas o bicho estava tentando fazer ciência, né? Também não vamos apedrejar o pobre. De cronometrar o movimento do operário. Tu imagina isso, o efeito disso no trabalhador. Ele veio com a marmota de cronometrar cada movimento operário para que você tivesse um mínimo a ser alcançado. Saudável, apenas coisas saudáveis. Porém, aproveita esses parênteses para fazer uma crítica ao método comum, que faz o quê? Cronometra o desempenho das criancinhas para fazer as continhas. Temos muito o que conversar sobre o método comum. Aí o Taylor falava, e achava que estava fazendo grande coisa, quando ele falava
que o trabalhador deveria ser trabalhador, ele tinha que ser, e achando que estava fazendo grande coisa, ele defendia que o trabalhador tinha que ser poupado de pensar, né? Porque aí, se ele não precisasse raciocinar, o negócio ia mais rápido, os movimentos eles iam ficar mais ininterruptos, mais automatizados, e só cabia ao administrador o ato de pensar e planejar. Trabalhador calado, prega o botão, deixa que o administrador pensa. Agora pensa aqui comigo que a gente pode pensar a importância de se ouvir em qualquer tarefa, né? Qualquer tarefa. Para além de falar sobre trabalho trabalhador. Eu, Lulu, posso saber como que é o melhor jeito de manusear um negócio, coisa, violão. Se eu não toco violão, eu posso me meter. Manhã tá torta. Eu posso me meter e decidir pelo violeiro o melhor jeito. Meu filho, seu violeiro, você tem que sentar assim assado para que toque o seu violão. Faz sentido? Menor sentido. Então faz sentido Taylor, que não era Swift, ficar... Rapaz, gravar aula em casa pode ser emocionante às vezes. Faz sentido Taylor, que não era Swift, ficar dizendo assim, trabalhador só trabalha, deixa que o administrador gere as coisas e pense e planeja. Não é para ouvir trabalhador. Não faz sentido. Tem... Aí, meu Deus do céu, aí chega, sabe quem nessa história? Show. Então tá. Mas mesmo assim deu certo, Taylor intensifica o processo de exploração e de alienação do trabalho, né? Porque o trabalhador não tinha que pensar. Ele tem lá o administrador para planejar as coisas e planejar a execução das tarefas, e o trabalhador como um mero executor de tarefa. Aí a gente vai falar de uma outra pessoa importante para contar essa história, que é o Fayol, né? O Henri Fayol. Ele é um cara também muito influente quando a gente vai falar sobre a administração moderna, o Satya Das moderna, e ele contribuiu, né, com a gestão administrativa, com os processos administrativos. O Fayol falou assim: ô Teo, você tá contribuindo pra caramba, valeu, cara. Mas olha só, você tá falando muito sobre desenvolver estratégias de desempenho de tarefa. Eu vou chegar aqui e vou falar agora que é importante que a gente olhe sobre o gerenciamento dessa história toda. Entenderam a diferença de um pro outro? O gerenciamento dessa história toda. Então o Fayol vem inovando para falar agora sobre o gerenciamento da organização. Outra contribuição que o Fayol fez também foi essa coisa vertical de administrar uma empresa de cima para baixo. Então a gente tinha que treinar e capacitar os gestores e deixar o chão de fábrica só repetir, enfim. Foi isso que Fayol veio para fazer. Então a gente tem aqui Taylor preocupado com a execução das tarefas e tem Fayol preocupado com a função de gerenciamento da organização no geral, né? Tanto o trabalho quanto o trabalhador passam a ser tratados só como um fator de produção. Então, assim como eu tenho que dar atenção a essa máquina aqui, porque quanto mais óleo eu boto na engrenagem, mais rápido ela vai, eu tenho que dar atenção a esse trabalhador aqui, porque ele tem que... Era essa a atenção que o trabalhador tinha. E o trabalho, era essa perspectiva que se tinha do trabalhar e do trabalhador. Ele era realmente só um dos fatores que, somados,
te dar você a produção. O que mais que a gente tem para falar? Aqui na segunda revolução industrial, finalmente chegamos na introdução das esteiras de esteira rolante de produção, né? E, consequentemente, mecanização do trabalhar. E aí vocês vão pensando nisso, vai dando pausa no vídeo, pensando o efeito disso no trabalhador, né? No comportamento dele. Então a gente tem na segunda revolução industrial a introdução dessas esteiras, o que é coerente com o modelo taylorista, que não é swiftista. De inovação, a gente tem as tecnologias, mecanização da coisa, e também a economia, porque a gente passa a falar em produção em massa, né? Aí aqui a gente tem um retrocesso, que à primeira vista parece bom, mas depois, se a gente pensar um pouquinho, não é. A gente tem aqui na segunda revolução industrial a criação do departamento social na empresa. Você pensa, ué, Luísa, mas não é bom? Ele servia para investigar a vida pessoal do trabalhador na tentativa de sanar problemas para a organização. Então a gente está falando sobre a introdução do departamento de pessoal. Talvez, se a gente considerasse um engatinhar, não engatinhar. Mas aqui era um negócio mesmo do tipo, fulano está bebendo demais, não pode. E aí, não é legal porque não é que ele ia resolver, ele estava preocupado que o fulano estava bebendo, ia matricular o fulano no ar ou para tomar providência sobre isso. Não, ele botava o fulano para fora. Lembrando que até aqui a gente não tem ainda regimento legal das relações trabalhistas. Então até fulano ser posto para fora é só realmente dizer tchau fulano. Como consequência a gente tem mais ainda o trabalhador em alerta, percebendo essa marmota tudo e pensando assim, tô gostando disso aqui não. Isso não está legal pra gente. E aí vem também outra pessoa pra gente falar, que é o Keynes, né? Meu Deus do céu, mas é muita gente que aparece nessa segunda revolução industrial. Aqui, deixa eu botar o slide todo. Acabou, será? Acabou. Aqui tem o surgimento da escola keynesiana, o keynesianismo, né? Que é uma teoria vinda de um moço inglês, economista, né? John Keynes. No livro dele, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. O moço era economista, né? Ele vai falar sobre bem-estar no trabalho? Não vai. Coerente com o que ele estava sendo, né? Mas a gente não vai já ficar de birra com o moço, não. Por quê? Porque ele vem fazer... Cara, isso aqui, olha só, a gente tava só com moços norte-americanos, aí de repente vem um moço inglês, economista, pra falar no livrinho dele uma coisa assim, ei pessoal, é importante que haja uma organização política e econômica, é importante que a gente faça oposição a esses liberais, é importante que a gente fortaleça o Estado, porque o Estado é um agente indispensável de controle da economia e do trabalhador. É importante que a gente construa um sistema de pleno emprego. Podemos gostar desse rapaz, porque tem alguém finalmente falando sobre o emprego, né? Sobre o trabalhar. E aí, bum! Pô, aqueles memes da... Vou procurar pra botar na imagem. Pô, cabeça assim, veio o John Keynes pra nós assim, meu Deus do céu, os trabalhadores ficaram assim, mas gente, olha o que esse moço tá falando. E aí, essas teorias, a gente já tá indo pro final da segunda revolução, tá? Quando ele chega. E aí, isso começa a ter um peso, né? Porque ele considera o capitalismo não regulado uma coisa completamente incompatível, inconcebível, um despautério.
e defende esse sistema de pleno emprego em inglês, né? Então ele propõe, mas aí o Keynes era socialista, ele era amigo de Carlos Márcio? Não, ele só estava querendo organizar o negócio. Porque ele notou que o bicho estava correndo solto aí, sem regra nenhuma, falando, minha gente, esse negócio tá estranho. E aí ele propõe esse ciclo progressista, né? De que o consumo gere demandas de produto que gerem empregos. Poxa, mas eu achava que o moço estava preocupado, não sei o que. Tava preocupado, mas também não muito. O que ele queria? Porque os outros vinham assim, ó, tem que produtividade com o trabalhador fazendo trabalho de 5, parará. O que o Keynes fez, que não é o West, minhas articulações já não estão mais por dentro. O que ele fez foi dizer assim, não, minha gente, mas se a gente está estimulando o consumo e se a gente está estimulando que o povo de trás, eles vinham para falar isso, ó, um trabalhador trabalhando por 5. O Keynes não, ele veio falar assim, mas a gente tem que estimular a produtividade, mas a gente tem que ter dessa produtividade como resultado um aumento de possibilidades para o trabalhar. Tá bom. Ele tinha um modelo do estado do bem-estar, né, que já é na década de 40 e 50. Minha gente, ó, para falar de SUS e para falar de muita coisa que está se usando hoje, é preciso ir ver a Inglaterra e o que rolou por lá. E esse modelo do estado do bem-estar é um ótimo modelo para se botar reparo, né? Ele era apoiado num tripé que é organização do trabalho, que aí é taylorista e fordista, regime de acumulação baseado no ciclo progressista, que é produz, aumenta a demanda, aumenta o emprego. E também regulação de conflitos com institucionalização do trabalho, né? Aí começa a ter limites, definições de direitos sindicais, definições de greve, definições de distribuição de ganho por produtividade. Começamos a falar sobre o trabalhador, o que ele produz, o quanto ele pode se beneficiar por isso. Somente se na década de 40 e 50. A gente está contando essa história desde muito tempo atrás e só agora a gente consegue falar sobre algum tipo de benefício para o trabalhador. Ainda, assim, ainda não estamos falando em QVT, né, em qualidade de vida no trabalho. Mas tem alguém lá falando que, olha, se eu começar a dar para ele uma porcentagem pela... A gente tem no fim da coisa toda, já na década de 40 e 50, os anos de ouro, que é o modelo do bem-estar social. Ele é incompatível com o capitalismo liberal. Ele faz inter-relação entre o público e o privado, então o Estado ele passa a se meter mais sobre o mercado. A política de remuneração era voltada pelo consumo e não mais pautada apenas na produtividade. Ainda tem, nem tudo são flores, a organização do modelo Taylor-Fordista e modelos de regulamentação, não tem slide, é um negócio, né? Modelos de regulação, legislação social, regras do mercado, orçamento público, tudo isso passa a existir que antes não existia. O estado de bem-estar social, ele dá a provisão necessária para a produção e ele não pensa só na reprodução do trabalho. Depois, ele vem dentro do contexto da Guerra Fria, dentro do contexto da Guerra Fria, o modelo do bem-estar social, ele entra em colapso e aí
a gente vai entrar na terceira revolução industrial. Não que a terceira revolução industrial seja caracterizada pela Guerra Fria, né? Aí é importante falar da psicologia nesse momento, né? Afinal, quem está contando a história sou eu, não tem como não falar, que a psicologia começa a receber crítica por não centrar, não considerar o trabalhador no bojo de seus trabalhos. Então, é cobrado por parte dos psicólogos que passem a considerar a saúde da pessoa também enquanto trabalhador. A gente vem para a terceira revolução industrial. Caraca, muito grande essa aula, né? Ainda falta um bocado. A terceira revolução industrial, a gente tem a crise desse paradigma do modelo taylorista e fordista, né? E teríamos uma emergência de modelos, paradigmas mais flexíveis de trabalho, né? Lá nos fim dos anos 60, começo dos anos 70, é o esgotamento do fordismo, taylorismo. Por quê? Porque esse modelo ele foi financiado totalmente pelo capital, né? Pela força de trabalho, pela exploração da força de trabalho do trabalhador. E aí esse formato se esgota, né? Também tem os Estados Unidos, coitado, comercialmente, e a Europa já não estão mais dando conta, o que é extremamente relevante, porque eram quem mais sustentava o modelo. As empresas não estão conseguindo se adaptar às mudanças sociais externas, estão tendo que rebolar para se adaptar. E os trabalhadores estão cada vez mais organizados e mais resistentes na terceira revolução. E com isso há a perda de produtividade. Por quê? Porque com a organização dos trabalhadores há a submissão, a falta de estômago para se submeter a qualquer condição de trabalho, né? Cresce o processo de internacionalização da economia. Então a gente tem que ter uma adaptação também, né? Tem que pensar na adaptação, tem que pensar no cenário com essa adaptação. Antes a gente tinha que falar só do Brasil por Brasil, e agora a gente tem que ver as relações comerciais que o Brasil faz, os Estados Unidos faz, e como isso pode afetar no mercado. A partir dos anos 70, o cenário era o seguinte: crescimento da informática e das telecomunicações, consequentemente, o crescimento da automação do trabalho, né? E aí, o que muda? Muda o posto de trabalho, pensa, automação do trabalho. O que era repetitivo, ele passa a ser feito por máquina, e quem fazia o trabalho repetitivo tem que se adaptar e mudar o seu trabalhar, né? As condições de trabalho também mudam, as experiências de trabalho também mudam, e logo o conceito de trabalho também muda, né? Mas aí aqui a gente já atualiza o conceito de trabalho para aquele primeiro vídeo que eu trago as 5 dimensões. Aqui a gente já pode falar plenamente daquelas 5 dimensões. Essas novas tecnologias, elas trazem duas grandes questões. O impacto sobre o emprego, todo mundo fica... Até hoje se fala, para falar a verdade, sobre o fim do emprego, é o fim do emprego, é o fim das relações de trabalho, e o impacto sobre a qualificação, né? O trabalhador ele realmente necessita ser uma pessoa mais qualificada. Se você não se qualificar, você vai ficar para trás. Essas são questões emergentes na terceira revolução industrial. Com a adesão de novas tecnologias, o trabalho ele vai trazendo novas demandas diferentes de controle e supervisão. Por quê? Porque agora você tem que organizar e supervisionar a produtividade de máquina. E sim, quem faz engenharia sabe do que estou falando. É preciso se gerir máquinas também e supervisionar um trabalho autônomo do trabalhador, a mudança da administração do trabalhar das pessoas, né? Teoricamente seria o fim dos trabalhos pesados e repetitivos,
Mas nem tudo são flores, porque a gente pode estar entrando, ou poderia estar entrando, ou estava entrando, depende de quem conta a história, no processo de degradação do trabalho e perda de emprego. Então, coitado da pessoa que pregava botão, agora tem uma máquina que prega botão. Eu preciso alimentar minha família, o que é que eu vou fazer? Eu vou me submeter ao trabalho que tiver, porque o meu emprego de pregador de botão não existe mais. Aqui vem o toyotismo. Cada hora vem um negócio. O toyotismo é um modelo de produção industrial que visa o princípio de acumulação flexível. O que acontecia antes, né? Antes era o acúmulo total das coisas. Com o toyotismo, ele tentava evitar o desperdício ao longo do processo. Então ele ainda fala sobre a produtividade desenfreada e sobre o acúmulo desenfreado, mas ele vem trazer uma flexibilidade sobre isso, né? Ele fala que a produção, sabe, assim, parece bom, né? Mas depois tu for ler a fundo, porque já está muito grande, eu não vou me aprofundar nisso, mas para o toyotismo, o consumo, ele orienta a produção. Então a produção tinha que ser orientada pelo consumo. Antes do toyotismo, a relação era inversa, né? E aí, o que é que traz isso? Ai, traz tanta coisa, né? Deixa eu ver aqui como é que eu vou organizar essa fala. Eu coloco uma imagem aí no vídeo para explicar melhor o que é essa questão do sistema de produção que a Toyota sugere. Essa do monitor, meu assistente foi embora. Caraca, essa aula ao vivo é um negócio que a gente termina escorrendo pela cadeira, né? Então, o consumo orienta a produção. Sabe que horas eu comecei a gravar? Era tipo 4. Sabe que horas são? 10 da noite. Eu já editei o vídeo até a hora da Toyota. Isso só gravação e edição. Imagina quanto tempo o professor gasta para preparar o conteúdo, com leitura. Meus amigos. Tem um livro da Estelle, chama O Sentido do Trabalho, que eu indico, que ela fala sobre o trabalho ser um lugar importante na sociedade. E também que ela fala que as pessoas elas trabalham pelo ganho financeiro, óbvio, mas também pelo se relacionar com outras pessoas, para dar sentimento de vinculação a algo, para ter algo que fazer, para evitar o tédio e também para ter um objetivo de vida. E eu acrescento por outras referências também que eu sempre coloco no final do vídeo, a questão do trabalho como ferramenta de atribuir identidade, né? A gente tem, então, na década de 70 em diante, um crescimento econômico mais lento e um futuro incerto, mas ainda assim uma perspectiva progressista. A gente tem um sistema de desemprego estrutural, dissociação e a dissociação do crescimento econômico e a oferta de emprego, né? Elas passam, né, da década de 70 em diante, elas passam a trabalhar separados. Você lembra que lá no começo, tanto no vídeo passado como no começo desse vídeo infinito, eu falo que com o crescimento econômico, com a demanda de produção, com a demanda de maior produção de pessoal, há o aumento da oferta de emprego, né? Da década de 70 em diante, a gente tem isso dissociado.
a intensificação das desigualdades sociais, a redução da incompatibilidade entre a instrução formal e os requisitos do posto de trabalho. Então, antes dos anos 70, existia menos pessoas capacitadas e mais cargos necessitantes de pessoas capacitadas. Dos 70 para hoje, a gente fala sobre a equiparidade nesse sentido. E, na verdade, eu não vou trazer dados, mas eu sei que hoje, assim, porque eu não vou conseguir a essa altura de 10 da noite procurar para botar na referência, mas a gente tem o inverso, né? A alta capacitação e cargos que exigem baixa capacitação, vagos, então a pessoa acaba se submetendo. Persistência da troca de trabalho pobre ou pouco saudável por dinheiro. O crash da economia proporciona isso. A pessoa ela se submete a um trabalho simplesmente porque ela precisa do dinheiro. Concepções opostas à centralização do trabalho. Maior visibilidade da diferença entre emprego e trabalho. Da década de 70 para frente começa-se a falar sobre isso, sobre um associado a ter uma qualidade de vida e bem-estar e o outro associado realmente a uma ferramenta para pagar a conta. E aumento da exploração pelo crescimento da mais-valia, né? Hoje em dia a gente vê isso até mesmo pelo Estado. Tem concurso que oferece R$2.000, R$2.500 para um psicólogo 40 horas. O que mais que a gente tem para acabar? O trabalho, ele vem associado da terceira revolução industrial para frente, né? Porque eu não vou entrar na quarta antes que eu seja lixada pelo tamanho do vídeo. Ele vem associado como laço social, né? Isso é inovador, porque a gente não falava sobre isso antes. Então, o que a gente fica chamando a atenção, isso é chamar a atenção. A atenção nesse sentido é o trabalho como laço social. É isso, vencemos. O que eu quero com toda essa história? Que você consiga descrever o conceito de trabalho associado à construção histórica, né? Quero também que seja possível que você identifique as mudanças no mundo do trabalho, levante hipóteses, né? Como é que se viu o trabalhador, como o trabalhador se sentia, como era o comportamento do trabalhador diante do cenário XYZ. E também que a gente consiga ver tendências e desafios que vem por aí. Porra, que videozão! Me sigam para mais receitas. De que, vou gravar a aula assim. Se eu cair da cadeira, é só editar o vídeo e vocês jamais saberão. Mas se tiver uma mudança brusca no vídeo, já sabe que o que aconteceu. Eu caí da cadeira, cortei o vídeo e voltei sentada como se nada tivesse acontecido.